Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Telhado Rúnico. Se você já é o nosso amigo e acompanha o nosso trabalho, você deve estar notando que temos alguma coisa diferente aqui. Normalmente, fazemos a leitura de 3 runas, né? Sorteadas no momento da leitura, com conselho para aquele signo ou para aquele mês. Hoje nós vamos fazer uma retrospectiva dos conselhos que mais apareceram nas leituras de abril a agosto para o signo de Gêmeos. Então vamos ver quais foram os conselhos das runas para os amigos e as amigas do signo de Gêmeos que surgiram em 2023, se essas lições foram aprendidas para que possamos tirar o máximo proveito do ano de 2024. Então, começando, essas 5 runas apareceram 2 vezes entre as sequências de abril a agosto. A primeira runa que apareceu 2 vezes na sequência, ela é a runa dos sinais. Ela quer dizer boca, a palavra falada. Ela apareceu as 2 vezes em que ela apareceu nas suas sequências, ela apareceu em sua posição invertida, ou seja, ela trazia o alerta de que você estava envolto naquele momento por situações de mentira, de truques, de algumas pessoas tentando realmente trapacear no seu caminho. Então, por vezes, foi um momento bastante complicado. Aliás, todos esses conselhos das runas mostram que ainda bem que uma das características mais marcantes do signo de Gêmeos é a versatilidade. Porque 2023 foi um carrossel de emoções, né? Uma montanha russa. E exigiu dessa versatilidade tudo que ela tinha para oferecer. Então, como nós estávamos dizendo, essa runa apareceu as 2 vezes em sua posição invertida, ou seja, ela fez fortes alertas de que você estava próximo, sendo vítima, sendo impactado dessas situações de mentira, de truque, de trapaça, e que seria aconselhável você buscar uma segunda opinião, o conselho das pessoas do coração, aquelas que você sabe que pode contar em todos os momentos da sua vida. Passamos por esses momentos de aperto. Uma outra runa que apareceu 2 vezes também em suas sequências é a runa da defesa. Nada mais justo, porque se você se sente acuado, ameaçado, se você percebe que está envolto dessas situações de mentiras e de truques, é natural que você busque pessoas, situações, lugares e mecanismos que lhe tragam essa sensação de defesa, né? Eu preciso me sentir protegido, preciso me sentir que não estou sozinho. Então foram momentos de dificuldade que exigiram da sua parte tato e diplomacia extremos, porque afinal de contas, você foi pego desprevenido nessas situações de mentira e truque. É como se da onde menos se esperasse, você levasse uma rasteira. Então, ou seja, como é que eu vou agir em função disso? Eu acreditava com todas as minhas forças naquela pessoa e ela me traiu, ela me decepcionou. Ela teve uma atitude que realmente não condiz. Eu preciso me cercar de pessoas que eu sei que estão ao meu lado. Então é um momento que a gente não sabe direito como agir. Exigiu de você tato e diplomacia extremos. Outra runa que também apareceu 2 vezes em suas sequências e da mesma forma 2 vezes em sua posição invertida é justamente a runa do portão, que traz esses indicativos e essas mensagens de proteção. Então, o que aconteceu? Nesses momentos mais difíceis, o amigo e a amiga do signo de Gêmeos se sentiu tão acuado, né? Se sentiu tão desprotegido, que ele se fechou nas próprias convicções e certezas de que tinha. Então, ou seja, aquele alerta de buscar a segunda opinião, né? De observar os conselhos, a situação era tão caótica, tão desesperadora, num certo sentido, que você se fechou nas suas certezas absolutas. Não, eu sei o que fazer, eu sei como agir, eu sei exatamente quem é, da maneira como eu vou fazer, eu não preciso que ninguém me diga como agir, eu estou pronto para enfrentar.
E essas ações de teimosia realmente foram ao contrário do que indicava o Conselho das Runas de observar os conselhos. E isso pode ter gerado um sentimento de decepção consigo mesmo. Por quê? Poxa, primeiro eu fui traído, né? Eu tinha certeza que essa pessoa, esse lugar, essas situações eram o melhor para mim. Então já me senti traído quando aquilo não se revelou dessa forma. Depois, parece que eu fui traído por mim mesmo, porque as minhas convicções, as minhas seguranças e as minhas verdades absolutas não me ajudaram a resolver aquele conflito, aquela situação desafiadora. Então, por vezes, fez com que você sentisse decepção consigo mesmo, foi eu não soube agir. Primeiro que eu não soube julgar e depois eu não soube agir. Então, nesses períodos em que nós passamos por essas dificuldades extremas, né, em que somos desafiados a uma ação diferente daquilo que estamos acostumados a lidar, é muito comum que tenhamos essa atitude de nos fecharmos naquilo que é seguro para nós. Mas nem sempre nós temos todas as respostas. Aliás, quase nunca temos todas as respostas. Então, quando as runas observam esse conselho de buscar ajuda, procurar uma segunda opinião, nós precisamos nos voltar a essas pessoas do coração. Aí sim nós encontraremos o nosso porto seguro. Fechados em nossa própria dor, nas nossas próprias certezas absolutas e estando machucados, nem sempre seremos bons conselheiros. As pessoas que nos amam e nos querem bem, essas sim farão de tudo para que tenhamos um panorama geral da situação, vai nos ajudar a abrir os olhos em relação a outras pessoas e outras situações. Então, nos fecharmos na nossa própria dor, quase sempre é um mau conselho, né? Não é a melhor maneira de lidarmos com isso. Então, todas essas situações de conflito, de decepção, né, de se desiludir com determinadas situações ou pessoas, fizeram com que os nossos sentimentos oscilassem. Esta é a runa da alegria. Apareceu na sua forma correta, na sua forma original, e também apareceu em sua forma invertida. Então, ou seja, oscilamos entre momentos de alegria e de tristeza. Mas 2023 não foi um ano só de momentos de aprendizado e momentos em que nos sentimos acuados. As mudanças planejadas que apareceram em sua vida, a runa do ego nos diz que vocês obtiveram grande sucesso. Então, ou seja, naquilo que foi possível planejar, organizar, nós tivemos pleno êxito. O que derrubou, o que embaralhou um pouco o ano de 2023 foi justamente esses momentos que abalaram as nossas estruturas, né? Os momentos em que nos decepcionamos, nos momentos em que levamos essa rasteira, talvez, de pessoas que tínhamos em alta conta e que acabaram por nos desestabilizar. Então, oscilamos entre as conquistas planejadas, que foram muito positivas, que foram exatamente como as esperadas e pudemos comemorar, e os momentos que deram uma rasteira na gente e oscilamos um pouquinho na tristeza. Vejamos agora qual é o conselho das runas para os amigos e as amigas do signo de Gêmeos em 2024. Então se concentre comigo, peça esse conselho, peça essa orientação. Vejamos qual é o conselho master das runas para 2024. E temos aqui a runa do rompimento, ou seja, mudar de opinião, agir com cautela e sair dos ciclos negativos. Essa runa parece que ela vem enfatizar, né, todos esses conselhos que apareceram em 2023. Principalmente, ela vem dar um reforço positivo, um checkmate, se você tinha alguma dúvida de que era preciso encerrar esses ciclos nocivos. Às vezes, a gente custa acreditar que determinada pessoa ou determinada situação ou lugar
não é o melhor para nós, né? E não só por termos convicção absoluta, né, certeza de que aquilo era bom, mas porque nos sentimos extremamente decepcionados mesmo, né? É aquele momento que você se pega pensando, não é possível que eu me enganei tanto. Não é possível que eu não enxerguei, estava diante dos meus olhos e eu não pude perceber o quanto eu estava errado, o quanto eu estava enganado com aquela pessoa, o quanto eu estava enganado sobre aquela situação, sobre aquele lugar, sobre aquele relacionamento. Se havia alguma dúvida, ou você estava inclinado a dar uma segunda chance, a pensar assim, não é bem assim, não é tão ruim assim, a runa para 2024 é a runa do rompimento. Então, uma coisa de cada vez. Ela pede cautela. Pare e analise os seus sentimentos. Escute a sua verdade. Escute a sua intuição. O que é que ela lhe diz? O que é que você sente no fundo do seu coração a respeito dessa situação, desse lugar, dessa pessoa que está tirando o seu sono? Calma, mas escute primeiro a si mesmo. Segundo, cerque-se dos bons conselhos, converse com essas pessoas do coração, aquelas que você tem certeza que elas estão lá o tempo todo, que nos momentos em que você precisou sentir-se protegido, elas estavam lá com a mão estendida para você. Converse com essas pessoas. Falei, você acha que é só eu que estou vendo isso ou está todo mundo vendo isso também? Pegue todas essas opiniões positivas. Ouvindo a sua verdade, ouvindo a opinião das pessoas que lhe querem bem, se isso for indicativo de que você deve romper esse ciclo, que você deve se afastar dessas pessoas, situações e lugares, tenha certeza que a dica master para 2024 é a runa do rompimento. Se você tem indícios, se você sente no seu coração que aquilo não é mais para você, não tenha medo de encerrar esse ciclo, fechar esse capítulo e virar a página. Coisas novas e maravilhosas irão acontecer em 2024 para todos nós. Mas as coisas não acontecem ao acaso só porque sentamos e queremos que elas aconteçam. Nós precisamos agir em função dessas coisas lindas e maravilhosas que estão por vir. Nós precisamos conquistá-las, ir ao seu encontro, colocar a nossa energia fantástica em movimento. Então não tenha medo de romper com esses ciclos que depois dessa análise interna, de ouvir as pessoas do seu coração, você vai ter certeza que acabou. Não dá mais para dar essa segunda chance, eu estou me ferindo e me machucando para caber num mundo que não é mais meu, para caber num espaço em que eu já sou muito maior, né? Então, nós precisamos estar abertos, disponíveis e vivenciando a nossa verdade, junto daqueles que nos faz crescer, e não junto de pessoas que acabam nos puxando para baixo. É preciso encerrar esses ciclos nocivos para que novas coisas maravilhosas surjam em nossas vidas. Então, tenha certeza que se você fizer essa avaliação e identificar que é o momento da mudança, você tem o apoio das runas indicando que realmente é o momento de novos ciclos. Eu espero que essa leitura tenha clareado um pouco os aprendizados de 2023, tanto os que foram realmente aprendidos, como aqueles que você ainda vem arrastando como um fantasma com correntes, e que em 2024 você se permita conquistar o novo, os novos espaços, as novas pessoas, os novos sonhos que estão à sua espera. Seja o seu agente de mudança, encerre aquilo que não serve mais. Saia de espaços aonde você, que é gigante, simplesmente não cabe mais. Vivencie um 2024 de vitórias, de conquistas, de poder. Vivencie seus sonhos, coloque todos os seus desejos em prática e tenha um 2024 maravilhoso. Na certeza que nós nos vemos em breve.